Você sabia que o medo é um velho amigo da aprendizagem? Difícil é criar coragem para topar um encontro com o desconhecido. Meu nome é Kátia Carvalho e se você também já precisou encarar os seus medos para seguir em frente, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e bora desinverter essa ideia. O medo é um dos afetos mais primitivos e essenciais para a nossa sobrevivência. É por isso que alguns medos já nascem com a gente, como o medo do escuro, de barulho alto ou do desconhecido. E mesmo quando o medo é construído culturalmente, como o medo de abduções alienígenas, lobisomens e sereias, ainda é possível ver o componente instintivo ao lado do aprendido. Mas para entender como a aprendizagem pode mexer tanto com esse afeto, a gente precisa saber o que o medo faz com o nosso corpo. Tem que estudar, para não ser burro. O modo de luta ou fuga é um mecanismo instintivo de sobrevivência presente em todos os animais. O medo é uma das 3 respostas desse mecanismo ao lado da raiva e da tristeza. E os hormônios que vão te deixar de cabelo em pé quando você for invadido pelo medo são a noradrenalina, a adrenalina, o cortisol, a testosterona e a acetilcolina. Noradrenalina e adrenalina são nossos hormônios da ação. Eles preparam o corpo para entrar em uma atividade intensa, estimulando o coração a bater mais rápido e forte, aumentando a pressão arterial e acelerando a respiração para oxigenar todo o sangue que o coração está bombeando. Nossa, cara, tô nervosa. Além disso, elas dilatam a pupila para aguçar a visão e controlam a sua musculatura para fazer coisas que você nem imaginava que conseguia. A taxa de açúcar no sangue também aumenta para garantir energia para o corpo e a mente darem tudo o que podem. E o gatilho final, aquele que diz com todas as letras que seu corpo está cheio de adrenalina, é aquele frio na barriga que indica que até a sua digestão diminuiu. É hora de correr feito louco. Corre, Forrest, corre! Corre, Forrest! Volta aqui! O cortisol é o hormônio do estresse. Quando sentimos medo, é ele que desencadeia a sensação de mal-estar que nos faz ter vontade de ir embora o mais rápido possível, desistindo de qualquer objetivo que a gente tinha. O cortisol funciona como um alarme que prepara o corpo e a mente para o que deve e vier. Junto com a adrenalina, ele vai atuar na circulação sanguínea, no metabolismo e nos níveis de glicose. Isso significa que seus músculos estão liberados para queimar o que conseguirem e o seu cérebro terá todo o açúcar que ele precisar para te tirar dessa enrascada. E se não der tão certo, ele ainda funciona como um anti-inflamatório para ajudar a curar os ferimentos causados durante o aperto passado. Acabei de cair, a minha bike derrapou e caí. A testosterona é conhecida como hormônio sexual masculino, mas ela também é produzida pelas mulheres através da glândula suprarrenal. Esse hormônio é acusado de influenciar nossos comportamentos agressivos e impulsivos em inúmeras situações diferentes. Mas no caso do medo, é o tanto de testosterona que está no seu corpo naquele momento que vai determinar suas escolhas diante da ameaça. Mais testosterona nos torna mais confiantes e dispostos a correr mais riscos, enquanto quantidades muito baixas podem nos tornar mais submissos e predispostos a nos render. No modo de luta ou fuga, é a quantidade de testosterona que define se você vai subir na árvore, sair correndo, se enfiar em um buraco ou fingir de morto. E aí vem um detalhe interessante. A produção desse hormônio não é provocada pelo medo. O que influencia a quantidade de testosterona que circula no nosso corpo são as nossas atividades cotidianas. Legal! Bem louco! A acetilcolina é o hormônio da aprendizagem e da memória. E ele também está muito presente no medo para garantir que a gente sempre vai aprender com as experiências em que sobrevivemos a uma grande ameaça. Por causa disso, a aprendizagem produzida pelo medo fica profundamente registrada na nossa memória, tendo potencial até para marcar o nosso desenvolvimento e personalidade. O laço entre a emoção e o sentimento do medo está exatamente nessa memória e na aprendizagem que surgirá da experiência do medo. Se o que você aprendeu não te tornou uma pessoa mais preparada para a próxima vez que a ameaça aparecer, a emoção do medo não vai embora completamente, se transformando em um sentimento latente.
O sentimento do medo quase parece que não está ali quando a gente está longe das situações gatilho ou distraídos, mas ele nos torna muito mais alertas, como se tivesse um radar sempre ativo no fundo da mente, pronto para disparar com a menor sombra que se mova. É que a presença constante do cortisol, que na tristeza nos deixa hipersensíveis às frustrações, no medo nos deixa hiperalertas, tensos e sempre prontos para levar o próximo susto. Como sentimento, o medo é ruminante, antecipativo, cumulativo, agregador e muito flexível. Às vezes, a necessidade de entender o que aconteceu nos faz remoer tanto a situação que causou o medo que chega ao ponto de até sonharmos com ela. Antecipar essas situações frequentemente pode fazer o medo virar medo de sentir medo ou de reencontrar a situação que causa medo. Se isso não for bem resolvido, ele pode começar a acumular e se transformar em novos medos que vão se somar ao antigo. Não pode fazer isso, tem que botar a vida para frente. O medo também pode agregar outros sentimentos, afetando a sua disposição geral para assumir riscos e lutar pelo que quer. Quando associado à autodepreciação, pessimismo ou desamparo, ele pode ser muito imobilizante, mas quando ele se associa com afetos como amizade, confiança e segurança, ele também é um motor potente que nos empurra para o crescimento e a busca do conhecimento. Mas seja como for, um mesmo sentimento de medo irá se manifestar de muitas maneiras diferentes ao longo da nossa vida, porque ele vai se moldando às novas aprendizagens que surgem toda vez que ele aparece. Sempre que nos deparamos com o desconhecido, há uma chance de respondermos com medo, mas a recorrência frequente do medo pode acabar transformando o que deveria ser um mecanismo de sobrevivência simples em fobias, ansiedade, pânico, paranoia, ciúmes, insegurança. O medo não afeta só a nossa esteira hedônica. Com o tempo, ele muda até a nossa personalidade. No final do vídeo, nós vamos fazer um mapa dos medos. Com ele, você vai conseguir ver melhor que tipo de medo tem mais chance de te afetar e planejar maneiras de estar melhor preparado para eles quando surgirem. O sentimento recorrente de medo é uma tentativa da mente de completar as lacunas de uma aprendizagem que deu errado. Mas e quando os medos são alimentados de propósito com respostas erradas? Nesse caso, eles podem ganhar proporções tão assustadoras que não mudam só a nossa disposição. A sociedade como um todo também vai ser afetada. Você tá falando sério? Putz, cara. Toda aprendizagem é limitada pela cultura disponível. E quando a cultura não oferece uma resposta satisfatória, fica muito difícil encontrá-la sozinho, porque é da cultura em que estamos inseridos que recebemos os instrumentos para aprender com os nossos medos. Desde os macaquinhos mais simples até os chimpanzés, orangotangos e humanos, controlar um grupo pelo medo é a maneira mais antiga de organização social primata. Isso acontece porque o medo constante sujeita e deixa dócil. Dizer para a criança que se ela se comportar mal, o bicho-papão vai pegá-la à noite é matar 10 coelhos com uma cajadada só. E o que não falta é exemplo de cultura do medo na educação das crianças e no controle do nosso comportamento quando adultos. Além de ser um método de controle barato, o medo é muito lucrativo. Para se livrar do mal-estar, as pessoas se tornam dispostas a tudo. Quanto mais desamparados e isolados nos sentimos, mais somos levados a resolver as coisas por conta própria e sem compartilhar com os outros. O medo constante nos torna mais covardes, egoístas e desconfiados das pessoas à nossa volta. Como o medo precisa de uma aprendizagem para acabar, quando estamos nesse estado de hiperalerta, nos tornamos muito mais sugestionáveis quando acreditamos que uma pessoa pode nos ensinar o que a gente está precisando aprender. Isso acontece porque tudo o que queremos quando sentimos medo é uma solução rápida para o nosso problema. Agora imagina um poder desses em mãos erradas. Paranoia. Diferente dos outros afetos, o medo não pede licença. Ele se instala naquilo que não entendemos e dali cresce e cria raízes, se alimentando das falhas no nosso conhecimento. Além disso, o medo é um afeto que contagia facilmente outras pessoas, o que faz dele um excelente mobilizador de massas. Então aqui é importante ficarmos atentos a um detalhe. Uma coisa sou eu, como indivíduo, estar enfrentando uma dificuldade pontual com um medo difícil de superar em um dado momento da minha vida. Mas quando muitas pessoas à minha volta começam a comentar que estão assustadas, temerosas, eu posso começar a suspeitar que estamos sendo vítimas desse método de controle social. Fala, não me
me diga! Quanto mais você conhece os seus sentimentos, menos vulnerável você fica a essas manipulações culturais também. O medo persistente é uma demanda instintiva para buscarmos saber mais e fazer melhor na próxima vez. E a própria emoção do medo já nos prepara para essa jornada em busca de conhecimento. O que faz o medo diminuir é aprender sobre as ameaças presentes no seu ambiente e como evitá-las, se proteger delas ou enfrentá-las. Na descrição do vídeo tem um monte de links para te ajudar a lançar mais luz sobre os seus medos, além de mais informações sobre os transtornos associados ao medo, como as fobias, as crises de ansiedade e a síndrome do pânico. Olha, eu sou uma pessoa bem desequilibrada. No primeiro episódio dessa série, eu te pedi para fazer uma lista com todos os afetos que você conseguisse lembrar. E aqui tem a lista dos afetos associados com o medo, para ampliar sua capacidade de identificar suas emoções e se conhecer melhor. Dificilmente experimentamos uma emoção em estado puro, mas o medo costuma ser tão arrebatador que raramente percebemos quais são os outros sentimentos misturados com ele. E são esses sentimentos e emoções secundários que indicam que caminho você precisa seguir para resolver o enigma do seu medo. Agora, para você conhecer mais a fundo como seus medos funcionam, eu tenho um outro mapa para desenhar com você. Escolha um momento tranquilo em que você vai tirar uns 20 ou 30 minutos para passear pelas suas memórias sem pressa. Você vai escrever num papel todos os medos que você conseguir lembrar. Relaxa o braço. Se esforce por lembrar seus medos da infância também, pois eles podem ser a origem de diversas inseguranças que você carrega na vida adulta. Quanto mais medo você lembrar, mais detalhado e personalizado vai ficar o seu mapa. Já acabou, Jéssica? Quando terminar, você vai dar uma boa olhada na sua lista e juntar seus medos em categorias. Você pode fazer uma legenda de cores e depois contar quantos medos de cada tipo você lembrou. Marcar os medos que você já superou e tentar se lembrar o que foi que você fez para vencer o seu medo. Isso pode te ajudar a confiar mais em você mesmo para enfrentar os próximos desafios. Esse mapa vai te mostrar os tipos de medo mais presentes na sua vida e vai facilitar muito a sua busca por soluções que tenham a sua cara. E já que você chegou até aqui, aproveita para comentar com a gente qual medo você já superou e que te dá mais orgulho. No próximo episódio nós vamos falar sobre a raiva e como ela pode se transformar em um atoleiro de sentimentos corrosivos. Curtiu o conteúdo? Deixa seu joinha aqui embaixo e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Vai que tem um conhecido precisando entender melhor seus sentimentos. Te vejo na próxima curva dessa história.